Paulo. Ser Paulo. Olá, gente que acompanha o futebol goiano, aquele abraço para todos vocês, em especial para você, vilanovense. Eu quero aproveitar essa semana de eleição no Conselho Deliberativo do Vila Nova, até para apresentar a minha avaliação deste momento político do clube. Nós não vamos ficar presos apenas neste exato momento, né? Vamos pensar um pouquinho no passado do Vila e principalmente no futuro, né? A importância que esse presente tem agora para o futuro da agremiação. O Décio Caetano foi eleito, mais uma confusão nessas eleições do Vila. De última hora ali o Lélio teria sua chapa impugnada. Ele, que era candidato também à presidência do conselho, acabou retirando a sua candidatura e o Décio Caetano foi aclamado. E assim o Vila Nova tem agora um novo presidente do Conselho Deliberativo. E como que eu vejo essa situação, né? Esses embates políticos dentro do Vila? Primeiro, isso faz parte da formação do Vila Nova. Como que o Vila Nova foi formado ao longo da história, né? Sempre foi assim, com muitas pessoas, com muitas disputas internas. Esta é uma característica do clube, é o primeiro ponto que a gente tem que relevar. Muitos colocam, inclusive, que esta é uma característica negativa, que atrapalha o desenvolvimento do Vila Nova. Mas eu não coloco que ela é necessariamente negativa. Eu acho que faltou alguns pontos, e tem faltado alguns pontos no Vila, porque assim, o Vila sempre teve uma disputa de poder, só que sempre uma disputa por baixo, né? Vamos colocar assim. Ela foi muito mais uma disputa de poder do que uma disputa de ideias. Essa é a grande diferença, né? Se fosse ideias, este grupo acha que o Vila deve ser tocado assim, este grupo já acha que o Vila deve ser tocado assim, mas não. Eu vi ao longo da história muito mais uma disputa de cadeiras do que uma disputa de ideais. Aí talvez por isso o Vila não conseguiu avançar. E o que seria avançar? Ser um time de primeira divisão, por exemplo, né? Um time que está mais na primeira divisão do que nas outras. Esse já seria um ponto interessante para um time que está localizado no estado de Goiás. É difícil você ser mais do que isso, né? Mas vamos a um ponto que eu acho chave. Aí sempre que acontece isso, o discurso muito natural, inclusive nas emissoras de rádio, de TV que acompanham o futebol, entre os torcedores, o Vila Nova precisa de união. Enquanto o Vila Nova não for unido, o Vila não vai avançar. Eu acho que tem um outro ponto que o Vila precisa muito mais do que de união. O Vila precisa de um líder. Um líder é muito mais importante do que a união. Porque a união plena, ela é uma utopia. E ela também não é necessariamente uma coisa boa. Um lugar onde todo mundo fala amém, é muito difícil você construir. Porque chega um ponto que você não evolui mais. Porque não há discordâncias, não há debates, não há questionamentos. Então essa união, né, utópica que alguns pregam, ela tem um limite muito rápido e para de evoluir. Então o Vila Nova, para mim, mais do que união, mais do que todo mundo abraçar, o Vila precisa de um líder, um cara que faça com que o clube mude de patamar. Hoje eu não vejo ninguém lá dentro já pronto. Eu acompanho pelos perfis das pessoas, pelas suas ações, eu não vejo que o Vila tem esse líder pronto. E normalmente ele não está pronto, né? É alguém que já tem isso dentro de si e ao longo do tempo ele vai construindo. Então espero que nestes próximos anos surja alguém no Vila Nova com essa característica, com essa capacidade.
Outros exemplos que eu também considero infelizes é quando comparam o Vila com o Goiás e com o Atlético. O modelo gestor de Goiás e Atlético, a forma com que Goiás e Atlético foram criados historicamente, ela é diferente do Vila. Para mim, tanto o modelo de Goiás como o modelo do Atlético, ele não teria futuro dentro do Vila Nova. O Atlético sempre teve essa figura máxima e com essa característica de ser um clube fechado. O Atlético sempre foi um clube fechado. Quando o Atlético foi aberto é porque ele estava entregue às moscas, né? Porque o Atlético vivia uma fase muito complicada de sua história e ali o Atlético estava aberto para quem quisesse chegar. Mas desde lá de Antônio Ascioli que o Atlético sempre teve um patrono. O Goiás também. O Goiás, até que no início dele, da sua fundação ali, o Goiás tem muito essa característica de hoje estar com um, amanhã estar com outro, e pessoas iam se sucedendo na liderança do clube. Mas a partir do momento que o Ailê Pinheiro assume ali na metade da década de 60, com exceção daquele pequeno período que o Melchior comandou o Goiás no início dos anos 70, de resto, o Ailê sempre comandou a equipe alviverde. Então, já o Vila Nova não. O Vila Nova, desde o seu nascimento, ele teve essa característica mais plural. Então, é um perfil do time. Não é questão que é melhor, pior. É um perfil do clube. Então, para mim, o Vila deve se inspirar em outros clubes que também têm este perfil. Então, vamos ver aqui. Outras equipes conseguiram alavancar e até mesmo mudar de patamar com o surgimento desse líder, não necessariamente com uma união dentro do clube. O Corinthians, de André Sanches. O André Sanches pega o Corinthians na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu reerguer o Corinthians, você pode ter certeza, ele tem oposição dentro do Corinthians. O Fernando Carvalho no Internacional. O Internacional era um time que brigava contra rebaixamento quase todo ano. O Fernando Carvalho consegue, como líder, fazer com que o Inter mudasse de patamar. O Internacional passou a brigar pelos títulos nacionais, mesmo não ganhando, venceu o Libertadores, foi até campeão do mundo. O Atlético Mineiro com o Alexandre Calil. O Atlético Mineiro, nas últimas décadas, tinha se tornado um saco de pancadas do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro conseguiu se reerguer, passou a integrar o primeiro bloco, o primeiro escalão do futebol brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, né? Então tudo isso surgiu graças a uma pessoa que conseguiu liderar o processo. Então, para mim, é nesses clubes que o Vila Nova deve se inspirar. Mas o Vila Nova não é do tamanho dessas equipes que você citou, claro, eu sei disso. Mas essas equipes têm uma mesma característica de formação, uma mesma característica de bastidor interno que tem o Vila Nova. Então o Vila precisa dessa pessoa. Então, tomara, vou torcer. Essa é a minha visão. Lógico que você pode ter uma visão diferente, e como eu sei que muitos têm uma visão diferente, e isso é absolutamente natural, mas fica aí, dê a sua opinião, dê o seu palpite, e vamos dialogando sobre esse tema que eu acho muito interessante. Vários torcedores não gostam dessa questão da política dos clubes, mas o torcedor não tem como fugir disso, e de ser igual a política, essa política das nossas vidas, né, das administrações municipais, estaduais, federais. Se a gente se mantém ignorante quanto a ela, se a gente não valoriza em nada ela, se a gente deixa a caminhar como somente quem está lá no poder quer, eles vão levando sempre para onde eles querem, né, sem a nossa participação. Então é sempre bom estar inteirado até para a gente poder saber o que agir e como cobrar. Beleza? Um abraço a todos vocês, aquele alô para a galera do soutigrão.com, site parceiro aqui do canal, e até a próxima.